Videoaulas da série de explicação sobre conjuntos numéricos. Vamos agora trabalhar mais um problema, que diz o seguinte: numa comunidade são consumidos os tipos de leite A, B e C. Feita uma pesquisa de mercado sobre o consumo desses produtos, foram colhidos os resultados. Aí a gente pode ver na tabela, né, os tipos de leite e as relações aí do grupo de consumidores. Então, 100 pessoas consumiam leite A, 150 o leite B, 200 o leite C, 20 consumia A e B, 40 B e C, 30 A e C, 10 consumia os três tipos de leite e 160 consumidores, aliás, 160 pessoas não consumia nenhum dos três. Diz o seguinte problema: determine quantas pessoas foram consultadas, consomem apenas dois tipos de leite, não consomem o leite tipo B, consomem A ou B. De acordo com os dados do problema dado, nós vamos trabalhar com o número de elementos desses conjuntos dados, que no caso são os tipos de leite. Então, nós temos que o número de elementos de A, ou seja, pessoas que consomem o leite tipo A, são 100 pessoas. O número de elementos de B, 150. O número de elementos de C, 200. O número de elementos de A intersecção com B, 20 pessoas, que daí a gente tem que considerar que na tabela está A e B. Quando tem o E, quer dizer que é a intersecção entre esses dois conjuntos. Se fosse A ou B, seria a união entre esses dois conjuntos. Então, o número de elementos de A intersecção com C é 30, o número de elementos de B intersecção com C é 40, e o número de elementos de A intersecção com B intersecção com C é 10. Então, como nós estamos trabalhando com o número de elementos, nós vamos usar a fórmula referente ao cálculo de número de elementos quando a gente tem três conjuntos, que é exatamente essa forma que está aparecendo aí, né? Então, da mesma forma, quando a gente estava trabalhando com dois conjuntos, nós temos que pegar o número de elementos separado de cada um dos conjuntos, né, fazendo a soma, e subtraindo as intersecções. Só que nesse caso aqui, né, como são três conjuntos, nós temos um grupo maior de intersecções. E por final, a gente vai adicionar as intersecções entre os três conjuntos. Então, como a gente tem todas essas informações que foram dadas na tabela, a gente vai fazer a substituição nessa fórmula. Então, a gente tem, né, no lugar do número de elementos conjunto A, a gente está colocando o valor 100, número de elementos do conjunto B, 150 e assim por diante. Resolvendo essa operação, chegamos nesse resultado. Então, o número de elementos de A, união com B, união com C, 370. Então, nós temos 370 consumidores. Mas a gente não pode esquecer que 160 moradores não consomem nenhum dos três tipos de leite. Então, o total de pessoas consultadas foi 370, mais esses 160 que não consomem nenhum dos três tipos de leite, que a gente chega então no resultado de 530. Nós poderíamos ter representado também e não usado a fórmula do número de elementos e chegado no mesmo valor utilizando a representação por diagramas. Então, a gente tem o diagrama A, B e C, né, o tipo de leite A, o tipo de leite B e o C. E a partir dos dados que o problema deu, a gente consegue ir fazendo os encaixes nesse diagrama para fazer essa interpretação por meio deles. Então, nós temos. E lembrando, pessoal, sempre quando nós formos representar por diagrama, a gente vai colocar sempre aquelas intersecções. No caso, tem a intersecção nos três conjuntos. Então, primeiro vamos fazer ela, que era o total de 10. A intersecção entre A e B era 20. Só por quê? Por que nós estamos colocando 10 aqui? Porque quando a gente pega o espaço todinho da intersecção entre A e B, nós temos, somando esse pedaço aqui, que é a intersecção com os três, mais os 10 aqui, nós chegamos no total de 20. Então, se eu já coloquei 10 aqui, e nesse espaço da intersecção vale 20, eu não posso colocar 20 aqui, senão a gente vai estar colocando o valor duplicado.
tá? Então, temos que nos atentar a isso no momento de representar por diagramas. Continuando, a intersecção entre A e C era 30, então, já tenho 10 aqui, vou colocar mais 20 para completar os 30. E a intersecção entre B e C era 40. Então, como já tenho 10 aqui, vou colocar mais 30 para somar os 40 aqui nesse espaço da intersecção entre B e C. Agora que eu já coloquei as intersecções, vamos começar a colocar cada um, o total dos elementos no conjunto A. O conjunto A eram 100 consumidores. Então, 10 mais 10 mais 20, 40, está faltando só 60. Por isso, colocamos só os 60 ali. No conjunto B, eram 150. Então, já temos 50. Estou colocando só o que está faltando para completar o total do conjunto B, que no caso 100. Da mesma forma, no conjunto C, nós tínhamos o total de 200 no conjunto C. Então, a gente já tinha aqui 20 mais 10, 30, mais 30, 60 para 200, só faltando aqui 140. Então, daí a gente já representou, né, colocou em todos os espaços desse diagrama os elementos que foram atribuídos. Se eu quero saber o total, que no caso era a letra A do exercício, basta a gente somar todos esses valores aqui. Se a gente somar, a gente vai chegar no mesmo valor dos 370 que nós encontramos utilizando lá a fórmula para saber encontrar números de elementos. E daí bastava pegar os 370 e somar com 160 da mesma forma que nós fizemos antes. Agora a gente vai usar esse mesmo diagrama para representar e responder as demais alternativas, as demais letras, né? B, C e D. Na letra B, pergunta: quantos consomem apenas 2 tipos de leite? Então, a gente tem que avaliar. 2 tipos de leite vai estar na intersecção. Então, se a gente for olhar as intersecções, nós temos a intersecção de A com C, de B com C e de A com B. A com C é só o 20, porque é só 2 tipos de leite. Eu não posso pegar o 10 que está na intersecção de A com B e com C, porque aí nós teríamos pessoas consumindo 3 tipos de leite. Então, o A com C nós vamos pegar só o 20, o B e o C nós vamos pegar o 30, e o A e o B nós vamos pegar 10, que são então só aquele número de pessoas que consomem 2 tipos de leite. Fazendo essa soma, 20 mais 10 mais 30, chegamos no total de 60. Agora, não consomem o leite tipo B. Se não consomem o leite tipo B, então a gente só vai tirar do total esses valores que estão aqui no diagrama do B. Então, a gente vai somar o restante. Então, eu tenho aqui os 60, 20, 140... mais 60, mais 160. Por quê? Esse 160 lembra que é a quantidade de moradores que não consomem nenhum dos tipos de leite. Se não consome nenhum, também não consome o tipo de leite B. Por isso que a gente tem que somar ele também. Então, fazendo essa soma, a gente chega no total de 380. Agora, consomem A ou B. Lembrando que A ou B é a união do A com B. Então, é o número de elementos da união de A com B. Lembrando lá da fórmula de número de elementos, a gente tem que é o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos a intersecção entre esses dois conjuntos. Então, a gente sabe que o número de elementos de A é 100, o número de elementos de B é 150, e a intersecção entre esses dois conjuntos é 20. Então, fazendo essas contas, nós chegamos no total de 230.